esperança. Alguém que já venceu sem ter esperança de que um dia iria vencer, não há possibilidade, não é? A esperança move o coração do verdadeiro vitorioso. E nesse momento especial, eu queria convidar vocês a fecharem os seus olhos, para que a gente possa orar ao Senhor. É tão bom falar com Deus. Vamos falar com Deus agora? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Pai. Querido Senhor, aqui estamos nós agradecidos, porque nós temos a esperança de que o Senhor em breve voltará. E nós temos a esperança de que, se nos mantermos fiéis, se nós jamais negarmos ao Senhor, nós teremos a graça de ver Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. Nos abençoe, ó Pai, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos em um tempo esse provisório, é claro, que vai vir um muito mais bonito por aí, está chegando. Mas nós estamos em um tempo da igreja, qual é o nome dessa igreja? Adventista do sétimo dia. E eu pergunto a vocês, Adventista, o que significa essa palavra Adventista? Essa palavra vem do termo advento. E o que significa o termo advento, etimologicamente falando? Advento nada mais é do que aguardar a segunda vinda de alguém. É ou não é? E que alguém é esse que tanto aguardamos? Jesus Cristo, nosso Senhor. É tão bom saber que dentro em breve Jesus Cristo vai voltar nas nuvens do céu e vai nos dar a graça de vivermos eternamente com Ele. É ou não é? É tão bom termos essa esperança. Agora eu pergunto a você, cristão e cristã, será que Jesus está perto de voltar ou está distante? Está perto de voltar, e muito perto, sim ou não? Muito perto, Ele está às portas. Jesus está voltando. Segura na cadeira, cristão. Ele está muito mais perto de voltar do que nós imaginamos. E cada dia que passa, cada segundo que passa, Ele está mais pertinho de nos buscar. Mas eu pergunto a vocês, que texto da Palavra de Deus, em especial, apresenta de forma clara, objetiva, os sinais da volta de Jesus Cristo, nosso Senhor? Mateus 24, é ou não é? Então vamos agora navegar na Palavra de Deus? Vamos lá? Vamos navegar na Palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versos 4 em diante. Ok? Vamos lá? Mateus capítulo 24, versos 4 em diante. Mateus capítulo 24, versos 4 em diante. Ok? Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espere, cristão. Vamos esperar, cristão. Vamos lá, rapidinho. Mateus 24, versos 4 em diante. Vamos lá? O que diz no verso 4? Os discípulos estavam preocupados. Eles estavam ali questionando com o Senhor Jesus quais seriam os sinais da sua volta. E o que foi que Jesus disse a eles? Em primeiro lugar, Jesus disse-lhes: acautelai-vos que ninguém os engane. Em primeiro lugar, aqueles cristãos fiéis que vivessem o tempo do fim deveriam estar alicerçados na palavra de Deus de tal forma que ninguém poderia enganá-los. Mesmo porque a primeira prova que eles passariam, que nós passaríamos, por que não dizer assim, está no verso 5. Disse Jesus: porque muitos virão em meu nome, dizendo o quê? Eu sou Cristo, e enganarão um pouquinho só. Enganarão a muitos cristãos. E eu pergunto a vocês, será que algum doido, algum biruta já veio aqui à Terra dizendo que era Jesus Cristo nosso Senhor? Já? E meus amigos, não é que é verdade? Já, e muitos vieram. E um que é um dos mais famosos do mundo, para nossa tristeza, é brasileiro. Mas para nossa alegria não é baiano. Graças a Deus não é baiano. Ele é sulista, é de Santa Catarina. E o nome dele é Henri Cristo. Eles se dizem Henri Cristo, né? Henri é o nome dele. E ele, certa vez, ele deu uma entrevista para um apresentador super questionador chamado Serginho Groisman. Ele tinha um programa muito bom na TVE, um programa livre na TVE. Esse antigo programa livre era muito bom. E ele era altamente questionador naquela época. E ele convidou Henri Cristo, né, para estar ali para participar de uma sessão de perguntas. Quando ele deu a oportunidade para a turma que estava ali no auditório fazer algumas perguntas a ele. E dentre aquela turma que estava ali, um adolescente levantou e fez uma pergunta que eu lembro que eu segurei na cadeira quando eu estava assistindo o programa e vibrei, porque eu achei que ali Henri Cristo não teria saída, ele teria que admitir que era um mentiroso e que estava ali enganando a todos. Depois de muito tempo, eu descobri que esse camarada que fez essa pergunta, esse adolescente, era adventista do sétimo dia. E ele fez a seguinte pergunta: você diz que é Jesus Cristo nosso Senhor.
a minha palavra, olha só que audácia dele, a minha palavra diz que realmente eu viria nas nuvens dos céus e que todo olho me veria. E eu estou cumprindo a minha palavra. Por quê? Porque todas as vezes que eu pego um Boeing 747 e viajo do Rio de Janeiro para Miami, eu estou voando nas nuvens dos céus. E todas as vezes que alguém acessar o site www.mcristo.com.br e esteja essa pessoa no Brasil ou no Japão, vai estar me vendo no mesmo tempo. Portanto, todo olho está me vendo. Gente, eu fiquei frustrado com aquilo, porque eu sabia que ele estava enrolando, estava encabelando. Detalhe, ele só tem discípulos, não tem discípulos. E ele faz as discípulas assinarem um tempo que entrega todos os bens para ele, antes de fazer parte da sua equipe, né? Muito esperto ele. E quando eu aguardei uma resposta de Serginho, o Serginho baixou a cabeça e mudou de assunto. Sabe por quê? Porque ele estava ali falando de algo que não conhecia, que não tinha o menor conhecimento que era a palavra de Deus. E quando a gente fala sobre algo que não conhece, o que é que a gente faz? A gente disfarça e sai pelo canto. E por isso que seja feito. Gente, eu pergunto a vocês, está se cumprindo a palavra de Deus? Sim ou não? Está se cumprindo sim, mas tem mais. Segura na cadeira, Cristiano. Tem mais por aí. Verso seguinte, e ouvireis de paz, e muita paz, é isso? E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque a verdade é que isso tudo acontece, mas ainda não é o fim do fim, eu estou chegando, é um sinal de que eu estou chegando. Detalhe, eu pergunto a vocês, qual foi a guerra que mais marcou a nossa história contemporânea hoje? A Segunda Guerra? Não. Nossa história contemporânea, os momentos atuais. A guerra do Iraque. Eu pergunto a vocês, dezenas de pessoas morreram? Sim ou não? Centenas? Milhares de pessoas morreram. E isso tudo foi graças a uma ideia fantástica de um libertador mundial chamado Estados Unidos da América, para libertar o povo iraquiano do jugo de um grande ditador terrível, malvado, chamado Saddam Hussein. Foi esse o objetivo da guerra? Não, de jeito nenhum. Sabe qual foi o objetivo da guerra? Que matou tanto americanos quanto iraquianos, simplesmente foi a ganância de um homem. Vamos abrir um parênteses aqui agora rapidinho. Quem sabe me dizer o que acontece quando há uma guerra no Golfo Pérsico? O que é que acontece no mundo, na economia mundial? O barril de petróleo vai aonde? Vai para as estrelas, cara. Sobe. Por quê? Porque está tendo uma guerra na região que é a maior produtora de petróleo do mundo. Vocês sabem me dizer quem é o maior produtor de petróleo dos Estados Unidos da América? Existe um produtor, em especial, que tem o maior número de poços de petróleo no Texas, nos Estados Unidos. E o nome dele é George W. Bush. É a família dele que administra tudo aquilo ali. E todas as vezes que tem uma guerra lá, a família lucra com isso. E eu pergunto a vocês, o que levou George W. Bush a invadir o Iraque? Foi a ganância. E milhares de pessoas morreram, tanto americanos quanto iraquianos, simplesmente pela ganância de um homem. Nada mais. E mais ainda, há cerca de 8 anos atrás, 10 anos atrás, melhor dizendo, eu li um artigo numa revista Veja que falava sobre uma guerra civil em um país chamado Angola. Quem já ouviu falar de Angola aqui? Na guerra civil já. Foi terrível. E nesse período da guerra civil, o título do artigo que a Veja trazia era o seguinte: manga curta ou comprida. E ela colocava naquele artigo um detalhe interessante. Os guerrilheiros ali, os milicianos, eles quando pegavam um senhor de idade, uma criança, uma mulher grávida, independente, eles pegavam aquela pessoa, se eles não compactuassem com a milícia, eles perguntavam: você quer manga curta ou comprida, camarada? E se ele dissesse que queria manga comprida, ele não ganhava um botão de presente. Eles simplesmente pegavam o braço do camarada, colocavam sobre um toco da mulher grávida, do senhor de idade, colocavam sobre um toco de madeira, pegavam um machado